Imagine um mundo onde guerreiros destemidos governavam os mares, navegando por vastos oceanos com uma precisão que confundia até as civilizações mais avançadas de sua época. Bem-vindo ao misterioso reino dos Vikings, um povo cujos segredos ainda estão sendo desenterrados hoje. No início do século XX, ao longo de 3 meses, os arqueólogos escandinavos Gabriel Gustafsson e Håkon Shetelig fizeram uma descoberta revolucionária que cativaria o mundo. Eles desenterraram um navio viking surpreendentemente bem preservado, uma relíquia do início do século IX DC. Construído inteiramente de carvalho robusto. Não era apenas um barco, era uma obra-prima da engenharia antiga. Uma embarcação que mudaria para sempre nossa compreensão da história. Vamos mergulhar na história dessa incrível descoberta e explorar o enigma dos Vikings, uma civilização cujo domínio tecnológico e habilidades misteriosas de navegação continuam a nos deixar maravilhados. Este navio viking descoberto na Noruega é mais do que apenas um pedaço de história. É uma janela para uma época em que os vikings dominavam os mares. Seus navios longos eram nada menos que revolucionários. Essas embarcações não foram construídas apenas para batalhas, foram projetadas para conquistar as águas mais hostis. Imagine isso. Uma embarcação esguia e estreita cortando ondas imensas, capaz de subir rios e atravessar oceanos sem naufragar, um feito inédito em sua era. Especialistas concordam que os vikings criaram uma maravilha tecnológica. Seus navios podiam resistir às condições brutais do Atlântico Norte. Algo que embarcações anteriores simplesmente não conseguiam fazer. Isso lhes dava uma enorme vantagem, permitindo que alcançassem terras que outros nem sonhavam em explorar. Um historiador, D.R. Mellor, explica isso da melhor forma. Os navios dos vikings mudaram o jogo. Eles podiam navegar por rios rasos para atacar aldeias no interior e depois cruzar vastos oceanos para comerciar ou conquistar novos territórios. Essa adaptabilidade significava que podiam inspirar medo nos corações de seus inimigos ou estabelecer rotas comerciais onde quisessem. Seus barcos não apenas flutuavam, eles dançavam com o mar. Outro especialista, D.R. Thompson, aponta que o artesanato dessas embarcações era incomparável por qualquer outro grupo daquela época. Os vikings construíram seus navios para serem flexíveis, dobrando com as ondas em vez de se partirem sob pressão. Esse design único rendeu aos seus navios longos o apelido de serpentes do mar, pois pareciam deslizar pela água com uma graça quase sobrenatural. O que é ainda mais impressionante é a velocidade que esses navios podiam atingir. Os navios longos vikings alcançavam velocidades de até 28 km por hora. Um ritmo incrível para sua época. Para colocar isso em perspectiva, nenhuma outra embarcação conseguiu igualar essa velocidade até o ano de 1852. Mais de 1000 anos após os primeiros navios vikings terem navegado em alto mar. Pense nisso por um momento, por um milênio, ninguém conseguiu construir um barco tão rápido quanto os vikings. Sua engenharia estava tão à frente de seu tempo, que parece quase de outro mundo, mas a velocidade era apenas parte de seu sucesso. O que realmente diferencia os vikings, e o que continua a intrigar os pesquisadores hoje, é sua capacidade uncanny de navegar pelos vastos e traiçoeiros oceanos sem as ferramentas que consideramos essenciais agora. Vamos falar sobre navegação, uma habilidade que parece quase impossível de dominar sem tecnologia moderna. Quando pensamos nos vikings, um grande mistério surge. Como eles encontravam seu caminho pelos mares infinitos? Hoje, dependemos de bússolas e GPS para nos guiar, mas os vikings não tinham tais luxos. A bússola, uma brilhante invenção da China, não era conhecida por eles. Então, como conseguiam traçar seus cursos com tanta precisão? Alguns podem dizer que usavam as estrelas para se guiar, e essa é uma suposição justa.
Mas se você já esteve no Atlântico Norte, sabe que os céus lá são frequentemente cobertos por nuvens espessas. Em muitos dias, não há sol à vista, nem estrelas para iluminar o caminho. Ainda assim, de alguma forma, os vikings navegavam pelos mares do norte com uma precisão surpreendente. Eles se aventuraram a milhares de quilômetros de suas terras natais, alcançando lugares tão distantes quanto a América do Norte. Muito antes de outros exploradores sequer sonharem com tais viagens, a questão permanece: como diabos eles conseguiram fazer isso? Esse mistério levou alguns a procurarem explicações além das convencionais. Teóricos dos astronautas antigos, que estudam a possibilidade de influência extraterrestre nas primeiras civilizações humanas, sugerem que a resposta pode estar nas antigas histórias e lendas dos próprios vikings. Essas histórias, conhecidas como as sagas vikings, estão repletas de pistas intrigantes. Uma dessas lendas fala de uma ferramenta mágica dada aos humanos por anões, seres míticos na cultura nórdica. Essa ferramenta, chamada de Solarstein, ou Pedra do Sol, dizia-se que ajudava os marinheiros vikings a navegar com incrível precisão. Mesmo quando o céu estava escondido por nuvens, segundo as sagas, essa Pedra do Sol era um mineral translúcido, de formato oblongo e imbuído de poderes especiais. Um capitão viking a segurava contra o céu nublado. E por algum meio misterioso, ela revelava a posição do Sol, para um povo que dependia fortemente da posição do Sol para determinar sua localização no mar. Isso teria sido uma habilidade revolucionária. Um estudioso da mitologia nórdica elabora sobre essa ideia fascinante. Ele descreve a Pedra do Sol como uma espécie de cristal mágico que permitia aos vikings enxergar através das nuvens e localizar a posição do Sol. Não era apenas uma ferramenta útil, era considerada um objeto sagrado, algo que lhes dava uma vantagem sobre qualquer outra cultura marítima de sua época. Thompson acrescenta que esses cristais eram frequentemente considerados encantados, um presente de magia, ou talvez algo além da compreensão humana. Rumores persistem há séculos de que a Pedra do Sol era uma parte fundamental do sucesso navegacional dos vikings, diferenciando-os de seus contemporâneos que lutavam para navegar além do horizonte. Agora, você pode estar se perguntando: a Pedra do Sol era apenas um mito? Uma história fantasiosa criada pelos vikings para explicar suas habilidades? Ou poderia ter sido real, por muito tempo? Historiadores descartaram a ideia como um mero folclore. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Arqueólogos subaquáticos, explorando os destroços de um navio de guerra inglês do século XVI, depararam-se com uma descoberta peculiar. Entre os destroços, encontraram um cristal incomum, esculpido em um retângulo quase perfeito. Quando os pesquisadores testaram esse objeto, ficaram surpresos ao descobrir que era feito de calcita islandesa, um mineral conhecido por suas propriedades únicas. Será que isso poderia ser uma das lendárias Pedras do Sol vikings? A possibilidade causou um impacto no mundo acadêmico. Vamos analisar por que essa descoberta é tão significativa. A calcita, o material desse cristal, tem uma habilidade notável. Quando a luz passa por ela, a luz se divide em dois feixes separados. Em um dia nublado, se você segurar um cristal de calcita contra o céu, não verá apenas uma imagem, mas duas. Cada uma polarizada de maneira ligeiramente diferente. Ao mover o cristal pelo céu, o brilho dessas duas imagens muda dependendo da posição do Sol. Mas aqui está o momento mágico. Quando você aponta o cristal diretamente para a localização oculta do Sol, as duas imagens ficam igualmente brilhantes. Esse é o sinal. Você encontrou o Sol. Esse método simples, porém brilhante, poderia ter permitido aos vikings navegar sem uma bússola. Usando apenas as propriedades naturais de um cristal,
para guiá-los pelos mares. Imagine um capitão viking de pé no convés de seu navio longo. Cercado por um céu cinzento e nublado sem nenhum sinal do sol, ele tira essa pequena pedra translúcida. A segura no ar e escaneia os céus. Lentamente, ajusta sua posição até que os dois feixes de luz se igualem em brilho. Com isso, ele sabe exatamente onde está o sol e, portanto, para onde seu navio está indo. É uma cena que parece quase algo saído de um conto de fantasia. Mas pode ter sido uma parte muito real da vida viking. Essa descoberta sugere que sua navegação não era apenas sorte ou suposição. Era baseada em um profundo entendimento do mundo natural. Talvez até uma tecnologia que parece avançada mesmo para os padrões de hoje. O que é igualmente emocionante para os arqueólogos é onde essa potencial pedra do sol foi encontrada. Não foi em um navio viking do século IX, mas em um navio de guerra inglês do século XVI. Quase 500 anos após o fim da era viking, Deohar McMahon aponta que isso nos diz algo incrível. Muito depois que os vikings desapareceram do palco histórico, sua tecnologia ainda estava em uso. A Pedra do Sol, se é isso que esse cristal realmente é, permaneceu uma ferramenta de ponta séculos após seus criadores terem desaparecido na história. É um testemunho da engenhosidade dos vikings que suas inovações não apenas desapareceram, mas continuaram a influenciar a navegação por gerações. Essa descoberta levanta ainda mais perguntas. Como os vikings chegaram a entender as propriedades da calcita? Será que tropeçaram nisso por acidente, ou esse conhecimento foi transmitido por algum meio desconhecido? Alguns teóricos especulam que suas habilidades e ferramentas podem apontar para influências além do que consideramos possível para sua época. Será que tiveram ajuda, talvez de uma fonte que ainda não conseguimos compreender, enquanto historiadores tradicionais se atêm a explicações mais fundamentadas? A ideia da Pedra do Sol abre um mundo de possibilidades sobre o quão avançados os vikings realmente eram. Vamos tirar um momento para considerar a imensa escala de suas conquistas. Eles não eram apenas invasores ou guerreiros, eram exploradores que expandiram os limites do que era possível. Seus navios pesando até 20.000 quilos foram construídos para transportar dezenas de homens por distâncias de milhares de quilômetros. Eles navegaram de suas terras natais na Escandinávia para lugares tão distantes quanto o atual Canadá, deixando para trás evidências de suas jornadas na forma de assentamentos e artefatos. Seus navios longos, muitas vezes com mais de 20 metros de comprimento, não eram apenas rápidos, mas também incrivelmente duráveis. Capazes de resistir às ondas punitivas do Atlântico Norte. O navio viking desenterrado por Gustafsson e Shetelig é um exemplo perfeito disso. Enterrado como parte de um funeral real, foi encontrado com entalhes intricados e artefatos que falam da profunda reverência da cultura pelo mar. O navio em si era uma obra de arte, com cada prancha de carvalho cuidadosamente moldada, para criar uma embarcação que pudesse deslizar pela água com facilidade. Seu design era tão preciso que réplicas modernas, construídas usando as mesmas técnicas, provaram ser tão navegáveis quanto os originais. Isso não é apenas uma relíquia, é um símbolo de um povo que dominou seu ambiente de maneiras que ainda estamos tentando entender. Enquanto montamos o quebra-cabeça dos vikings, sua navegação permanece o mistério mais intrigante. Seja a Pedra do Sol um conhecimento íntimo das estrelas, ou algo completamente diferente, sua capacidade de cruzar oceanos com precisão milimétrica é um feito que continua a inspirar admiração. Cada descoberta, desde navios bem preservados até cristais estranhos, nos aproxima de entender quem eles eram e como conseguiram o impossível. Os vikings não foram apenas uma nota de rodapé na história.
Foram pioneiros, inovadores e talvez guardiões de um conhecimento que ainda não compreendemos totalmente. Então, da próxima vez que você olhar para o oceano, pense nesses navios longos cortando as ondas, guiados por nada mais do que a luz de um sol escondido e a coragem dos homens que os navegavam. A história dos vikings está longe de terminar. Com cada escavação, com cada artefato retirado da terra ou do mar, desvendamos outra camada de seu incrível legado. Que outros segredos estão esperando para serem encontrados? Que outros mistérios de sua tecnologia e cultura ainda estão escondidos sob as ondas ou enterrados no solo de terras antigas? Uma coisa é certa: os vikings continuarão a nos surpreender, desafiando tudo o que achávamos que sabíamos sobre o passado.